Boa noite! Como é que vai, pessoal? Vamos chegando. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo os ajustes. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente faz os últimos ajustes aqui. É um prazer receber cada um de vocês. Hoje a gente vai falar sobre energia, não é? Então, olha, vamos lá, muita energia, pessoal. Eu espero que a gente possa aproveitar bastante a nossa conversa. Conforme vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui. De tempo eu dou uma paradinha para a gente poder conversar, para esclarecer, não é? O nosso tema de hoje é falar sobre como é possível a gente realmente descansar de forma correta, não é? Eu afirmei que só quem tem energia é que consegue descansar. Muito estranho, não é? A maioria das vezes, quando a gente pensa em descansar, a gente quer simplesmente deitar, dormir, não é? Ficar sem fazer nada, e a gente acha que isso é suficiente e vai garantir que a gente consiga ter mais energia, não é? Dormir normalmente significa para a maioria das pessoas um momento de repouso, e o repouso é recuperar energia. Mas será que é assim mesmo? Por que será que energia é tão importante? Todo mundo quer aproveitar ao máximo a própria vida, não é? Todo mundo quer aproveitar cada instante, cada segundo para realizar o máximo possível. Seja em relação ao seu convívio social, aos seus familiares, às pessoas que você ama, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação à sua missão de vida em relação a esse mundo. A gente quer ter o máximo de disposição, de energia, de vitalidade para poder realmente fazer a diferença. Mas às vezes a gente tenta e parece que a energia não é suficiente para a gente fazer o que a gente precisa. E aí a gente quer descansar, não é? Deixa eu ver quem está entrando por aqui. Boa noite, pessoal. Mauro Eduardo, como é que vai? Tudo bem? Arturo, Aline Maluf, como é que vai? Tudo bem? Mário Massaro. E aí, pessoal? O pessoal vai entrando. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, escreve aqui para mim. Vocês tentam ter disposição e às vezes acham que não é suficiente? Coloca aqui para mim. O que vocês acham que mais atrapalha vocês serem capazes de ter mais energia? Vamos colocando aqui para a gente poder ajudar da melhor forma possível. Quem mais está entrando aqui? Jandira, boa noite, Jandira. Muita gente. Então, o nosso tema, né? Vamos começar agora, a gente já deu uns minutinhos aí para o pessoal ir chegando, então vamos aproveitar o nosso tempo. Só quem tem energia é que consegue descansar. Isso parece muito estranho, porque quando a gente está cansado, a primeira coisa que a gente pensa é em dar uma dormida, em ficar sem fazer nada, né? Em deitar um pouquinho para descansar, porque ao descansar a gente pode ter mais energia. Mas é possível que você já tenha passado pela experiência de estar muito cansado, e aí você vai deitar mais cedo, e aí você dorme e acorda mais tarde, e aí parece que você acorda mais cansado do que você deitou. E aí você fala, eu não dormi o suficiente, né? Então, amanhã eu vou dormir um pouco mais. E aí você dorme meia hora, 1 hora, 2 horas a mais. E aí você acorda mais cansado ainda. Isso está parecendo aquela história do ovo e da galinha, né? O que vem antes? Eu preciso descansar para ter energia ou eu preciso ter energia para descansar? Como é que é para vocês? Doutora Camila, boa noite. Samário, ei Samário, como é que vai? Tudo bem? Bom, a vida sempre foi muito corrida para todo mundo, não é? A gente tem uma série de responsabilidades, a gente gostaria de fazer muito mais do que a gente faz, e parece que depois que surgiu essa história da pandemia, né, do isolamento, e aparentemente a gente se locomove menos,
parecia que a gente teria mais tempo, que a gente conseguiria fazer coisas que a gente não fazia antes. Mas, em geral, esse tempo necessário para que a gente pudesse se adaptar, para a maioria das pessoas, ainda não foi concluído. E a gente gasta mais tempo tentando encontrar um novo ritmo, uma nova rotina, do que realmente fazendo as coisas que a gente precisa, não é? Inclusive, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: vocês já perceberam quanto tempo a gente gasta para fazer comparativamente com o tempo que a gente gasta para decidir fazer alguma coisa? Vocês já perceberam que a gente gasta muito mais tempo para decidir do que para fazer, não é? Por exemplo, às vezes você precisa dar um telefonema e falar alguma coisa para um amigo, para um conhecido. Mas pode ser que seja um assunto difícil, delicado. E você fica um dia, 2, uma semana, um mês, às vezes meses, decidindo como você vai falar aquilo. O que você vai perguntar? Que tom que você vai usar, não é? Depois de um tempão que você decide o que fazer, você pega o telefone, em 5 minutos você resolve. 3 meses para decidir, 5 minutos para fazer. Então dá para entender por que, com essa situação de pandemia, a gente tem gasto muito mais tempo decidindo como vai ser a nova forma de fazer cada uma das coisas que a gente já fazia antes, do que realmente realizando. Então, se antes já era difícil a gente conseguir ter tempo suficiente para fazer tudo o que a gente gostaria, agora parece que ficou um pouco mais complicado, apesar de nós termos relativamente mais tempo por ter reduzido o deslocamento, não é? Mas de qualquer forma, a gente precisa ter muita energia, a gente precisa ter muita disposição para fazer o que a gente precisa, para fazer o que é importante, para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, não é? E nesse momento, a primeira coisa que vem à nossa mente é: eu preciso ter mais energia, eu preciso ter mais vitalidade. E é estranho porque parece que quanto mais eu tento fazer tudo, mais eu me desgasto, menos eu faço e mais cansado eu fico, não é? Então como que eu posso fazer mais se no final eu acabo sendo capaz de fazer menos? Exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como que eu posso ter mais energia? Como que eu posso realmente ser capaz de descansar? Quando a gente fala sobre estresse, fadiga e cansaço, né, como a gente falou até agora, a solução é o descanso. Eu vinha pensando sobre essa situação e eu lembrei, por exemplo, dos recém-formados. É muito comum uma pessoa sair da faculdade, né, com todo fogo, né, com orgulho, com felicidade, e ela fala: bom, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi, né? Agora eu vou trabalhar. E ela começa, né, a mandar currículos, agendar entrevistas, e quando ela chega lá, normalmente uma das primeiras perguntas é: qual é a sua experiência? O que você já fez? Aonde você já trabalhou? E a pessoa recém-formada não tem experiência. E isso causa uma frustração muito grande para muitas pessoas que se formam, porque são anos de dedicação anos de dedicação, às vezes até em estágios, mas no momento em que você vai buscar um emprego, eles exigem experiência, e você não tem experiência. Então você não pode trabalhar. Se você não trabalha, você não tem experiência. Como é que você resolve? Você precisa trabalhar para ter experiência, precisa de experiência para poder ser contratado, não é? Da mesma forma, se eu não tenho energia, eu preciso descansar. Mas eu estou afirmando que para descansar, você precisa ter energia. E aí? O que vem antes? Eu descanso ou eu consigo energia? Parece um beco sem saída. Como é que a gente soluciona? E para a gente começar a entender como isso pode ser melhorado, eu me lembro de uma experiência que eu e um grupo do qual eu faço parte, nós vivenciamos há vários anos atrás. Existe um estudioso e palestrante internacional, né? Ele vem de Singapura,
E ele foi convidado para dar uma palestra em uma empresa, uma multinacional aqui no Brasil. Mas não foi apenas uma palestra, ele foi convidado para passar o dia inteiro, porque a empresa funcionava direto, em turnos, então para conseguir atender todos os funcionários, então era necessário ter várias palestras ao longo do dia para grupos diferentes. E assim a gente ficou o dia inteiro acompanhando essa pessoa em palestra. Começa uma, termina, começa uma, termina. E não havia um tema específico, não era um conteúdo preparado, a mesma coisa que ele ia falar para todo mundo, porque o objetivo era ajudar cada um daqueles funcionários a poder ter um dia melhor, a ser um profissional melhor, a ter mais felicidade, a preservar a sua saúde, ou seja, como trabalhar da melhor forma possível, sendo produtivo e se manter bem. Então, depende muito de cada pessoa, não é? Vocês imaginam a quantidade de dúvidas e de perguntas que as pessoas poderiam ter? Então, ele não levou um tema pronto. Ele simplesmente chegou lá e no início de cada um desses grupos ele perguntava: vocês têm alguma dúvida sobre o que vocês gostariam de falar? É lógico que em todo grupo tem sempre aquela pessoa mais sarrista, o engraçadinho. E aí lá do fundo uma pessoa sentada assim meio de qualquer jeito, meio com ar de deboche, levanta a mão e pergunta: nós estamos aqui falando a respeito de um dia de trabalho muito bom, mas eu gostaria que você me dissesse, senhor, como ter um fim de semana ideal? Bom, vocês imaginam a quantidade de risadas, E ele, com toda educação, disse: essa é uma pergunta muito importante. Vocês querem realmente saber como ter um fim de semana ideal? E ele disse: um fim de semana ideal começa na segunda-feira. Olha só que interessante. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Nós estamos falando que, para ser capaz de descansar, é necessário que a gente tenha energia. Da mesma forma, para que a gente tenha um fim de semana ideal, não adianta a gente esperar a sexta-feira à noite para que a gente comece o nosso fim de semana. É necessário que na segunda-feira a gente já inicie a preparação para o nosso fim de semana ideal. Faz sentido para vocês? Deu para entender essa colocação? Coloquem aqui para mim no chat, Escrevam se isso faz sentido, se vocês entenderam, se tem alguma dúvida antes da gente continuar, porque esse é um princípio, é um conceito relacionado à energia que é muito importante. Um fim de semana ideal começa na segunda-feira. E eu estou afirmando que, para que a gente possa descansar, é necessário que a gente tenha energia. Então, de onde começa a energia? Escrevam para mim aqui. Alguém tem alguma sugestão, alguma dica? De onde a gente começa para ter energia? O que eu estou querendo dizer com esse comentário, com essa afirmação, é o seguinte. Em geral, nós imaginamos que a falta de energia ela é solucionada com o descanso. Obrigatoriamente, a gente precisa descansar. E o descanso, para a grande maioria das pessoas, significa parar. Significa não fazer nada. Quando eu não faço nada, eu estou descansando. Quer dizer que o conceito e o caminho natural para a maioria das pessoas sobre como descansar é se colocar em uma situação passiva. Quanto mais passivo eu estiver, quanto menos eu fizer, mais eu descanso. A primeira afirmação que eu faço para vocês é: isso não é verdade. Simplesmente parar e assumir uma postura passiva não garante que a gente terá energia. Pensem comigo.
Quando vocês lembram de energia, do conceito de energia, o que primeiro vem à mente de vocês? Algo parado ou algo em movimento? Tudo bem que pela física existe a energia cinética, né? Energia potencial, né? Uma está parada e a outra está em movimento, mas perguntem para si mesmos. Energia traz para vocês uma sensação de atividade, força e vigor ou uma sensação de estar parado? Energia é algo que traz força para a gente, não é? É algo que em relação à nossa vida nos permite realizar alguma coisa. Então vocês percebem que se nós nos colocarmos em uma condição passiva, não é o melhor caminho para que a gente desperte a energia? Ou pelo menos não é o primeiro passo. Não significa que o descanso, no sentido convencional, ele não seja um dos fatores também. Mas ele não é o primeiro. E ele não é o mais importante. Hoje em dia se fala muito sobre física quântica, se fala muito sobre mentalização, né? Se fala muito sobre estados da mente. Isso que a gente está falando agora começa com esse estado mental. Quando a gente se coloca em uma situação, em uma condição passiva, essa informação interna, essa energia de estagnação, ela começa a se desenvolver dentro da gente. Ao passo que, quando nós nos colocamos internamente em uma postura ativa, nós ativamos a nossa energia. Faz sentido? Dá para entender? Então, o primeiro segredo para ativar a nossa energia é manter um estado mental e um estado emocional ativo, para que a gente traga, para que a gente estimule a nossa energia e não para abafar a nossa energia. Então, falar sobre energia, primeiro, se não é passiva e é ativa, nós precisamos de dois fatores. Primeiro, preparação. Ou seja, não é ficar simplesmente esperando, não é deitar e esperar ficar mais energizado, né? Mais revigorado. Nós precisamos de uma preparação para ter energia. E o segundo, nós precisamos criar condições para ter energia. Então, preparação e criar condições são dois fatores muito importantes para que a nossa energia venha à tona, ok? Para isso fazer sentido e trazer alguns exemplos um pouco mais concretos ou que faz parte da rotina da gente, eu gostaria de falar sobre 3 fatores que todo mundo já sabe, né, que são orientações básicas relacionadas à nossa saúde, relacionadas à energia, que são atividade física, alimentação e o próprio sono, claro. Todo mundo está cansado de saber que nós precisamos ter pelo menos esses 3 hábitos saudáveis na nossa vida: alimentação, atividade física e um sono de qualidade. Se nós falarmos, por exemplo, da atividade física, para que uma pessoa possa se exercitar, ela não precisa de energia? Para uma pessoa se exercitar, ela não precisa ter nutrientes, ela não precisa ter caloria. Porque se ela não tiver energia, nutrientes e caloria, ela vai conseguir fazer exercício? Pode até tentar e começar, mas não vai avançar muito, não é? Então é necessário que você tenha o quê? Esse aporte que vem da alimentação. Certo? E quando a gente fala sobre o sono? Teoricamente é simplesmente deitar e dormir, não é? Se fosse assim, não existiria insônia, não é verdade? Quantas pessoas hoje sofrem de insônia? Ou então, quantas pessoas deitam e aparentemente acham que não têm insônia, que dormem bem, mas, por exemplo, em consultório, quando eu começo a perguntar para a pessoa a respeito da sua noite de sono, e a pessoa fala, eu durmo bem. Aí eu começo a dizer, bom, você quer dizer que você deita e dorme rápido? É isso? Sim, eu durmo rápido.
Tá. E você dorme a noite toda? Aí já começa a aparecer algumas dificuldades, né? Eu durmo, eu acordo algumas vezes para ir ao banheiro, mas eu durmo a noite toda. Algumas vezes? É normal, né? Todo mundo acorda. E quando você acorda bem? Acorda revigorado? Ou acorda cansado? Ou acorda mais lento? Na verdade eu acordo meio devagar, eu não acordo muito bem não, mas a minha noite é ótima. Como é possível você afirmar que a sua noite é ótima se você não acorda bem? Faz sentido? Vocês começam a perceber que simplesmente deitar e dormir e passar a noite toda parado não significa conseguir de fato se recuperar. Então, durante a noite, o nosso organismo ele não para. Com certeza, a gente tem o quê? Uma redução do nosso metabolismo. Ele chega no nível que é chamado de metabolismo basal, né? É aquela parte do processamento, digamos assim, mínimo, né? Diferente de quando a gente está acordado, né? No momento de vigília, fazendo alguma coisa ou trabalhando. Mas não significa que a gente não está fazendo nada. Internamente, o nosso organismo ele processa uma série de coisas. Por exemplo, durante a atividade física, nós damos estímulos para a nossa musculatura. Mas é exatamente no momento em que a gente dorme que as fibras musculares de fato serão produzidas para ter um aumento da massa muscular. Vocês sabiam disso? Um outro exemplo. Durante o dia, nós nos alimentamos, não é? A gente come. E inicia um processo de digestão, de quebra dos alimentos para que eles se tornem elementos menores, que são os nutrientes. Mas quando acontece o processo de assimilação desses nutrientes? À noite, durante o sono. Significa que uma pessoa que não dorme bem, o efeito e o resultado final esperado da atividade física não acontece. Assim como o efeito e o resultado esperado final da alimentação, que é se fortalecer, também não acontece, porque o processo acontece à noite e o seu sono não permitiu isso. Uma situação muito comum que acontece em consultório é quando a pessoa chega dizendo: Nelson, eu preciso da sua ajuda porque eu estou muito fraco, né? Vários dias ou em vários momentos eu percebo que eu tenho fraqueza, então passa um multivitamínico para mim, qual você indica? Né? Qual suplemento é melhor? E aí eu começo a perguntar uma série de coisas e, em geral, no final a conclusão que eu chego é: olha, nós não vamos começar por suplementação. Aí a pessoa fala: como não? Eu estou me sentindo fraco, eu não preciso de umas vitaminas? E eu digo: não. Se eu simplesmente te der suplementos, será que o seu corpo vai conseguir aproveitar? Será que você vai conseguir assimilar esses nutrientes? A maioria das pessoas não consegue, então você vai simplesmente jogar o seu dinheiro no lixo. Você compra, toma e acaba saindo pelas vias de eliminação. E você não aproveita aqueles nutrientes. Por quê? Você não assimila. Um dos fatores é: a pessoa não tem um sono reparador. Ela não consegue descansar. E por quê? Porque ela não tem energia. Espera aí, Nelson, agora está dando um nó na cabeça. A pessoa diz que tem fraqueza. Então ela não se sente vitalizada, né? Ela não tem energia. E aí você fala que você não pode suplementar porque para isso ela precisa de energia, mas ela reclamou exatamente porque ela não tem energia. Como é que a gente faz então? Se a alimentação traz os nutrientes, a atividade física usaria esses nutrientes. E é durante a noite, no sono, que nós usaríamos de fato, aplicaríamos, teríamos assimilação dos nutrientes para poder de fato ter a massa muscular, mas o nosso sono não é reparador. Por onde a gente começa? O que a gente faz então? Vamos começar falando sobre o que é descansar. Descansar significa refazer aquele estado de cansaço
Ele precisa ser mudado, não é? Refazer a condição original. Descansar é desfazer o cansaço. E o que é cansaço? Depois de uma série de coisas que a gente fez, nós tivemos um desgaste, não é? Então nós precisamos reparar, refazer esse processo que foi desgastado. E aí eu pergunto para vocês, quem é que vai conseguir refazer isso? Quem é que vai conseguir repor todo esse processo dentro do nosso organismo? Esse elemento de reposição é exatamente a energia. A energia é o grande agente de reposição do nosso organismo. Mas nós temos um segundo fator. Então aqui nós temos a segunda grande dica, que é a hidratação. Vocês sabiam que muitas pessoas, não é raro, ok? É bem frequente. Muitas pessoas, quando começam a se hidratar um pouco melhor, quando começam a beber um pouco mais de água, melhora o sono. Um dos motivos, óbvio que não é o único, né? Mas um dos fatores importantes em relação a lidar melhor com a insônia, começar a tratar a insônia, é beber mais água. E qual é a primeira coisa que eu ouço quando eu dou essa orientação para uma pessoa, principalmente aquela que acorda muito, que faz xixi várias vezes durante a noite? Ela fala: Nelson, você é louco, se eu beber mais água, eu vou acordar mais para fazer xixi, eu não posso beber. E sabe o que acontece? Se a pessoa bebe mais água, depois de pouco tempo, ela acorda menos e ela faz menos xixi. Por quê? Porque a água, junto da energia, começa a proporcionar esse processo de reparação do organismo. Por que uma pessoa urina em demasia? Porque ela não tem energia para reter, para segurar, manter água, manter sais minerais, manter nutrientes. Então ela precisa beber mais água. Dá para entender? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para eu não ficar falando sozinho. Alguém falou aqui que está sem som. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? Está normal? Ok? Tá. Então vamos lá. Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí, pessoal. Por enquanto normal, ok? Joia. Todo mundo ouvindo? Beleza. Então vamos lá. Então vamos recapitular? Eu afirmei que para descansar não basta simplesmente a gente parar, porque essa postura passiva gera no nosso interior uma informação de inatividade. E essa informação de inatividade gera estagnação. Então nós precisamos mudar o nosso mundo interior, a nossa intenção, o nosso mindset, para estar em uma condição ativa. Porque essa intenção de atividade começa a estimular a nossa energia. Significa que, para mantermos um estado de atividade, de forma prática, concreta, a gente precisa de pelo menos duas coisas. Preparação, ou seja, não é ser passivo, é ser ativo. Então, preparar para ter energia. Segundo, criar condições para ter energia. Tá? Então essa foi a primeira parte da nossa conversa. Em seguida, eu disse que a gente precisa então de hidratação, e essa energia que eu estou, que a gente está conversando aqui, como que a gente faz para que ela seja estimulada. E agora vamos avançar pensando o seguinte: como é que a gente vai criar condições? A primeira condição concreta que eu falei para vocês é a hidratação.
Por que a hidratação é super importante? Todo mundo sabe que o nosso organismo ele é formado de 70% a 80% de água. Significa que a água, assim como um rio no nosso corpo, ela é responsável por levar todas as coisas para todos os lugares. Quando a gente se alimenta, vem os nutrientes. Quando nós tomamos um medicamento, tem a composição química. Quando a gente toma um chá, né, ou um suplemento, dentro do nosso corpo existem as reações metabólicas, né, as reações bioquímicas. Vocês percebem que tudo isso que está lá dentro não pode ficar parado. Precisa ir de um lugar para o outro para que ele possa cumprir a sua função. Para que todas essas reações, esse grande processo complexo que existe dentro da gente, ele possa realmente cumprir com o seu papel, né? Chegar ao seu resultado final. E aí sim a gente vai ter saúde, vai conseguir fazer uma série de coisas. Quem é que leva tudo para todo lugar dentro do nosso corpo? É exatamente a água. Por isso que o primeiro grande segredo para que a gente tenha mais energia é estar hidratado. Uma pessoa desidratada, ela não tem energia. Ou ela pode ter um pico de energia, mas ela se cansa muito rápido. Sabe aquelas pessoas fogo de palha? Tem um grande ânimo, né? Ela nem pensa duas vezes. Você convida ela para fazer alguma coisa, você dá alguma ideia, ela já pula e já sai fazendo, não é? Nossa, é pessoa animada. Essa pessoa tem tanta energia, que vitalidade. Eu gostaria de ser como ela. Ela está prontíssima para fazer. Em 5 minutos, acabou a energia, né? Fogo de palha. Consegue esquentar, mas acaba muito rápido. Um dos fatores é desidratação. É falta de água. Ué, mas a pessoa bebe muita água, ok. Será que ela está bebendo de forma correta? Beber água e se hidratar são duas coisas completamente diferentes, né? Tem muita gente que bebe bastante água, mas ela não está hidratada. E vocês já devem ter ouvido falar sobre uma orientação clássica, né? A gente não deve beber água gelada, porque água gelada não hidrata. Então tem pessoas que bebem 3 litros de água, trincando, né? Tira da geladeira para beber. Essa pessoa não se hidrata. Então ela vira e mexe, vai ter fadiga, estresse, né? Vai estar sempre cansada. Então a primeira ação concreta é se hidratar. Depois, quando a gente fala sobre energia, principalmente relacionada à nossa vida, relacionada ao nosso organismo, tem relação com o movimento. Vida é movimento. A vida é ritmo, não é? A gente presta atenção na respiração. Nós temos a inspiração e a expiração, não é? Entra e sai, entra e sai. É ritmo. O nosso coração, ele pulsa, não é? Entra e sai. Entra, né? Ele bate e para. O sol e a lua, o dia e a noite, o movimento e o repouso. Eu gosto sempre de dar o exemplo a respeito da música. Será que uma música bonita seria simplesmente assim? Pá! Que graça tem. Uma música não é uma sequência de som e silêncio? De ação e não ação? Quando você tem esse ritmo, essa oscilação, ausência e presença, nós temos vida. Por isso que quando a gente fala sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, quando a gente fala sobre energia, nós estamos falando sobre ritmo. Vida é movimento, vida é ritmo, energia também depende de um ritmo. Isso significa que não basta uma pessoa ter muita energia. Agora há pouco eu falei das pessoas que são fogo de palha, não é? Com certeza vocês conhecem também pessoas que têm muita energia. Nossa, que pessoa forte, não é? Uma pessoa intensa. Mas será que ter muita energia é sinônimo de saúde? Se você tem muita energia, essa energia está parada, ela está estagnada, isso não é sinônimo de saúde. Muita energia parada significa doença. Agora, quando nós temos um fluxo, um equilíbrio correto, uma movimentação dessa energia, aí sim nós temos saúde.
Significa que mesmo uma pessoa que tenha pouca energia, mas se essa energia está fluindo, está bem distribuída, essa pessoa é saudável. Ok? Então, nós precisamos o quê? De fluxo, de ritmo. O que mais? No início da nossa conversa, eu afirmei que simplesmente ficar parado, deitado, dormindo, sem fazer nada, não garante o descanso, ok? Não garante ter energia. Depois eu afirmei que, quando nós estamos dormindo, esse sono precisa ser reparador. O que é um sono reparador? Quando ele cumpre todas as suas funções de regeneração. E aqui nós entramos em um conceito extremamente importante. A energia, ela é extremamente importante para que a gente possa garantir ao nosso corpo um processo de regeneração. Ou seja, dormir deveria cumprir com a função de regeneração do nosso organismo. E para regenerar, nós precisamos de energia. Imaginem esse celular. Se não tiver bateria com a carga, adequada, ele vai ligar? Não vai. A iluminação que a gente está usando aqui, se eu não acionar o interruptor, não tem luz. Qualquer eletrodoméstico na sua casa, se faltar força, energia na sua casa, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Então a energia é aquilo que liga o interruptor para que a gente possa realmente ter esse processo de regeneração. E a regeneração é que vai criar mais energia no nosso organismo. Deu para entender? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém tem alguma dúvida. Quem entrou depois que a gente começou, a gente já avançou aqui além da nossa primeira meia hora de conversa. Para quem entrou depois, seja muito bem-vindo. Tudo bem com vocês? Para quem está entrando agora e não pegou logo do início, a gente está conversando sobre um tema extremamente importante e que causa um nó na cabeça da maioria das pessoas no início, que é: todo mundo precisa de muita energia e disposição para realizar aquilo que é importante na vida. Mas quando a gente faz muito, a gente se cansa. Quando a gente se cansa, a gente tenta descansar. Mas a gente descansa, não necessariamente consegue se recuperar. Muita gente descansa e quanto mais descansa, mais cansado está. E eu afirmei que para descansar é necessário ter energia. Sem energia, você não conseguirá descansar. Qual é o primeiro motivo? A maioria das pessoas associa descansar com passividade. E nós precisamos mudar essa chave. Descansar significa ter um estado mental e uma intenção de ação, de atividade, porque isso em si já estimula a nossa energia. Segundo, precisamos nos preparar, precisamos criar condições. Qual é a primeira condição? Hidratação. Uma pessoa desidratada, nada acontece dentro dela porque tudo funciona em meio à água. E agora há pouco eu disse que um sono reparador é aquele que garante a regeneração. A nossa vida é movimento, é ritmo. E isso acontece quando nós temos uma capacidade de regeneração. No início da nossa conversa, eu disse que às vezes uma pessoa ela me pede algum tipo de suplemento porque ela está sentindo que ela tem fraqueza. E eu digo, não, eu não vou te dar um suplemento, eu não vou te passar vitaminas. E a pessoa fala, por quê? Eu tô com fraqueza, me dá um pouquinho de vitamina. E eu digo, não, você não vai conseguir assimilar. Lembram disso? Por que a pessoa não consegue assimilar? Porque o metabolismo dela está desligado. Esse processo de regeneração, que é um dos pontos dentro do nosso grande metabolismo, ele está desligado. E assim a pessoa, ela perde a capacidade de assimilação. É por isso que tanta gente suplementa cálcio, suplementa ferro, suplementa fósforo, toma multivitamínicos e não consegue eliminar os sintomas dessa deficiência. Por quê? Porque ela ingere, mas não assimila. Ou seja, o seu corpo não está conseguindo receber. Vamos sair um pouquinho, aparentemente, do tema e pensar numa outra situação da nossa vida, das nossas relações?
Vocês já conheceram alguém que é muito amável, que dá muita atenção, que dá muito carinho, ela se doa totalmente, mas o outro, o seu amigo, o seu aluno, o seu paciente, o seu parceiro, não recebe esse amor, não consegue receber essa energia e essa atenção? Por que será? Nós precisamos estar abertos e sermos capazes de receber ajuda, de receber energia, de receber amor, de receber atenção. Não necessariamente nós não temos porque ninguém nos dá. Muita gente não tem porque não sabe receber, não está aberto, não assimila. E o nosso corpo também é assim. Por isso que fraqueza não é simplesmente falta de nutriente. Fraqueza é um estado mental, emocional, de ser fechado. A pessoa não se permite receber. E isso vale para sentimentos, vale para atenção, vale para nutriente, vale para qualquer coisa. A gente precisa se abrir para ampliar essa capacidade de assimilação do nosso corpo. Tudo isso que a gente está falando diz respeito ao quê? Ao nosso metabolismo. O que é o metabolismo? Nós temos os nossos órgãos interligados em rede que nós chamamos de sistemas. Vários sistemas que trabalham em conjunto como se fosse uma grande máquina e que permite que essa grande vida complexa, que é o nosso organismo orgânico, biológico, né? Mas apenas como uma analogia, se a gente pensar em uma máquina, a gente entende um pouquinho do que acontece dentro da gente. Então, todos esses órgãos e sistemas, eles funcionam de maneira integrada. Esse grande sistema, ele tem a sua ordem, as suas leis, as suas regras. Esse grande sistema integrado, que tem uma grande inteligência, é o que chamamos de metabolismo. O metabolismo é um conjunto complexo de processos que acontecem integradamente, digamos assim, dentro do nosso corpo. Quando esse grande sistema ele se desequilibra, cada uma das partes e cada um desses sistemas, ele começa a perder a sua função. Então você não assimila mais nutrientes, você diminui ou para de produzir determinados hormônios, você não recupera a sua energia, aí o seu sono deixa de ser reparador, você faz atividade física e não ganha massa muscular, ou faz atividade física e não perde peso, ou você faz uma série de tratamentos e não desinflama o seu corpo, não desaparecem as dores. Por que tanta gente faz tratamentos, toma medicamentos, sejam alopáticos, sejam naturais, e não tem resultado? Vocês sabem disso? Qual é a causa? Porque essa inteligência, que é o nosso metabolismo, não está funcionando. E para que esse metabolismo funcione, ele precisa estar funcional, digamos assim, equilibrado em vários níveis. O fisiológico é o primeiro que a gente costuma pesquisar, digamos assim, né? Em geral, a medicina busca algum desequilíbrio no nível fisiológico do nosso metabolismo, ou seja, a parte mais material, tá? Mais concreta, mais densa. Porém, o nosso metabolismo ele também funciona no nível energético e no nível frequencial. Então nós temos frequência, que é o mais sutil, energia e depois o material, que é o fisiológico. Então muitas vezes um tratamento ele atende apenas o nível fisiológico, mas às vezes a causa está no energético. Aí algumas pessoas me falam, não, mas eu me trato do ponto de vista energético, eu faço acupuntura, eu faço shiatsu, né? Enfim, várias técnicas que são relacionadas à energia. Então existe um equilíbrio energético, legal. Mas às vezes a causa não está na energia, está no nível mais sutil ainda, que é o frequencial, que é a grande inteligência sutil que faz com que cada um dos nossos órgãos, tecidos, sistemas, células consiga, de fato, cumprir sua função dentro do nosso organismo. Tá? Então, o metabolismo é extremamente importante. Então, quando o metabolismo ele está desligado, quando a nossa capacidade de regeneração está desligada, por mais que você faça tratamento, que você se alimente, que você faça atividade física, você não vai conseguir de fato
ter um processo de recuperação, de vitalidade, de energia. Faz sentido para vocês? Né? Vocês conhecem pessoas assim, que passam por uma série de tratamentos, que tomam um monte de remédio, de suplemento e não tem resultado? E vocês já passaram por essa situação? Né? Coloque aqui para mim. Vocês conhecem pessoas assim? Ok. O Igor está falando que às vezes não tem nem coragem de sair para ir caminhar, não é? Quando a gente fala sobre coragem, a coragem é uma das manifestações de energia. Se a gente usar apenas como uma pauta de reflexão, a filosofia oriental, que se manifesta em termos de saúde, de filosofias relacionadas à saúde, se relaciona à medicina chinesa. Toda a medicina chinesa e toda a filosofia oriental, ela é baseada no princípio de Yin e Yang, que são energias complementares opostas, e elas se manifestam nos 5 elementos, né? Madeira, fogo, terra, água e metal. Cada um dos estados interiores, quando em um nível mais elevado, é o que nós chamamos de virtude. Então, coragem é uma virtude, mas pode ser apenas um potencial humano. Não chegou no nível elevado de virtude, mas é uma força, é um potencial. Assim como o respeito, assim como o amor. O amor no nível mais elevado é virtude. No nível menor, mais fraco, menos intenso, digamos assim, é simplesmente um sentimento. Pode ser paixão, que é diferente de amor, ok? Então, coragem é uma das manifestações da nossa energia essencial. Então, coragem é uma energia. Quando nos falta energia, nos falta a força da atividade, a força da ação. Coragem é a manifestação da força da ação. Coragem está relacionada ao elemento metal, tem relação também com justiça, ok? Então, quando uma pessoa não tem energia adequada, suficiente, equilibrada, ela também não consegue chegar nesse nível mais elevado, que é da virtude, e ela para simplesmente no nível dos sentimentos e das emoções. E todo mundo sabe que as nossas emoções, elas oscilam, né? Elas flutuam. Então, às vezes você está bem, às vezes você não está. Às vezes você está feliz, às vezes está triste. Tá? Isso é extremamente normal, ok? Todo ser humano passa por esse processo de oscilação emocional. Mas o problema é quando essa oscilação ela é muito drástica, ela é muito constante. Quando as nossas emoções elas oscilam demais, isso rouba a nossa energia. Então, quando a gente fala sobre ter energia, existem alguns processos. Eu falei que nós precisamos de uma preparação para a energia. Nós precisamos criar condições para ter energia, não é? Quais são 3 fatores importantes relacionados a essas condições para a gente ter energia? Primeiro, destravar o funcionamento energético do nosso corpo. Às vezes a gente tem, mas ele está bloqueado. Assim como nós podemos ter água na rede, na nossa casa, no encanamento, mas se a torneira estiver fechada, a água não sai, não é verdade? Então, você não consegue pegar água, não por não ter água, mas a torneira está fechada. Esse é um símbolo de energia bloqueada. Então, nós precisamos destravar a energia. E depois que a gente destrava, segundo requisito, aí sim você pode começar a se preocupar em acrescentar, dar para si mesmo energia. E o terceiro, você vai estabilizar essa energia, para que você tenha uma continuidade, tá? Para que haja um processo de sustentabilidade na sua vida. A maioria das pessoas, às vezes, tem energia, mas ela está travada. Então você precisa destravar, ok? Então, às vezes a gente não tem coragem, porque a nossa energia não consegue ser canalizada para a coragem, para o respeito. Por exemplo, muitas vezes a gente fica chateado porque determinada pessoa é muito desrespeitosa. Né? A gente fala, pô, aquela pessoa precisava respeitar mais.
E aí, às vezes, ela faz terapia, as pessoas reclamam que ela não é respeitosa, né? Fala uma série de coisas e ela continua não sendo. Será que é porque ela não quer? Não necessariamente. Às vezes a pessoa não tem energia suficiente para ter respeito. Lhe falta energia. Vocês sabiam que, inclusive, quando a gente fala sobre o final da vida, né? A passagem, a transição, a gente precisa de energia para ser capaz de fazer a transição para um próximo estado, uma próxima vida, uma próxima dimensão. Às vezes a pessoa fica sofrendo muito tempo e não consegue fazer a passagem porque ela não tem energia para concluir. E às vezes as pessoas, com a melhor das boas intenções, vão até esses pacientes que estão na UTI, por exemplo, né, e fazem uma energização ou fazem algum outro tipo de tratamento energético, achando que vai dar energia para a pessoa ficar bem, e ela parte, e a pessoa fica sentindo culpada depois. Você não fez nada de errado, você contribuiu, a pessoa precisava de energia. O que a pessoa e aquele organismo e aquele espírito fará com a energia é uma escolha dela. Ela precisava fazer a passagem e ela conseguiu, não é? Então a gente precisa de energia até para essa situação, ok? Nós estamos a alguns minutinhos para terminar o nosso tempo aqui da live. Então, nessa primeira conversa, eu vou fazer uma conclusão aqui, né, para a gente aproveitar o nosso tempo. Essa é apenas a primeira, a gente vai ter encontros semanais, então me acompanhem no meu feed, acompanhem nos stories, tá? Se vocês gostaram da nossa conversa, compartilhe, a live vai ficar gravada, tá? Compartilhe com outras pessoas, tire um print aqui da nossa conversa, aí eu marco vocês também, tá? Então, a gente vai falar muito mais sobre esses temas. Eu vou fazer uma pequena conclusão prática para a gente poder encerrar essa nossa conversa aqui hoje, tá bom? Então, para que a gente possa, de fato, no descanso, conseguir se recuperar, a gente precisa garantir um processo de regeneração. Para garantir esse processo de regeneração, a gente precisa da energia, porque é a energia que vai ligar o nosso metabolismo, é a energia que vai ativar essa regeneração. Então, não basta deitar e dormir, você precisa de energia. Como é que você tem energia? Dar condições para o seu corpo ter essa energia. Só assim a gente vai conseguir de fato ter disposição e saúde, tá? Lembrem bem, ser saudável não é sinônimo de uma pessoa não adoecer, tá? Todo ser humano, em algum momento, na verdade em vários momentos da vida, tem algum tipo de desequilíbrio, ok? Então, uma pessoa saudável não é aquela que nunca fica doente. Uma pessoa saudável é aquela que tem a capacidade de se recuperar rápido, entenderam? E por que ela tem a capacidade de se recuperar rápido? Porque o seu processo de regeneração está ativado, porque a sua energia está ativa. Então ela adoece. O que é o adoecimento? Um desequilíbrio, uma disfunção momentânea. E depois ela volta, ela se recupera, tá? Então, como que a gente cria condições para a nossa energia? Algumas coisas vocês já sabem, mas talvez vocês não estivessem associando com essa questão da energia. O primeiro que a gente já conversou, que é fundamental, a alimentação, a nutrição. Segundo, às vezes a energia está bloqueada porque você está intoxicado. Então é necessário que você, de tempo em tempo, passe por um processo de desintoxicação. Senão as toxinas, elas bloqueiam a sua energia, ou elas ficam roubando energia para desintoxicar, ao invés de você se sentir bem, ok? Terceiro, que a gente falou aqui hoje, hidratação. Lembrem, apenas por beber mais água de forma correta e que não seja água gelada, já faz a pessoa melhorar a insônia, já faz a pessoa ter mais energia e mais vitalidade. Ok? E o último ponto que a gente conversou foi o metabolismo. Se o seu metabolismo não estiver adequado, não estiver equilibrado, não estiver destravado, você não consegue ter energia. Se eu pudesse resumir tudo isso que a gente conversou hoje em um ponto, que você pode imediatamente começar e que eu diria que é o grande segredo de tudo isso que a gente falou, que a maioria das pessoas não sabe e não pensa, é o fato de que descansar e ter energia não é um processo passivo. Para ter energia, não basta você ficar sem fazer nada. Para ter energia, você precisa ter internamente um estado ativo.
Quanto mais atividade, quanto mais a sua intenção for de ação, de realização, de transformação, mais a sua energia sobe. Querem um exemplo disso? Às vezes uma pessoa pode ser muito fraca, muito magra, pode até estar se queixando que não consegue fazer nada, mas se for uma mãe e o seu filho estiver em uma situação de risco, ela levanta e faz coisas que ninguém imaginava. Ela consegue ter a força que um homem atleta não conseguiria. De onde veio essa energia? Da intenção de atividade, de responsabilidade. É necessário que a gente esteja ativo. Então, lembrem, para descansar, a gente precisa ter energia. E da onde a gente começa? Nutrição, desintoxicação, hidratação, manter o metabolismo e principalmente mudar a intenção de que para descansar eu preciso estar ativo. Eu me preparo e eu crio condições. Pessoal, agradeço de coração a presença de cada um de vocês. A participação é muito importante. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, por favor, digita aqui debaixo, a live vai ficar gravada. Dúvidas, manda para mim no direct, eu vou ter o maior prazer em responder. Compartilhe com seus amigos, tá? E eu vou encerrar para a gente não perder aqui a nossa gravação, tá bom? Tenham uma excelente noite.